Você acha que você usa o Instagram porque você quer? E se eu dissesse que existe um sistema que está fazendo com que as indústrias faturem bilhões em cima de você todos os dias? Porque se você acha hoje que você usa o Instagram de forma gratuita, nesse vídeo eu vou te falar como o Instagram ele usa técnicas psicológicas e científicas para poder fazer com que você fique mais tempo na rede social. Porque hoje, quando a gente abre o Instagram, é muito comum a gente acreditar que ela é apenas uma rede social. Mas já passou bastante tempo que a rede social já mesmo inclusive declarou que ela não é mais apenas uma rede social, mas também uma plataforma de vídeo. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um estudo que aconteceu lá da Universidade de Harvard, que foi o estudo, é basicamente o psicólogo Skinner, que ele realizou um estudo muito importante, até para quem trabalha com marketing, que é um estudo que ele pegou um ratos, colocou dentro de uma caixa e colocou um sistema para fazer com que o rato, toda vez que entrasse na caixa, ele apertasse uma alavanca e conseguisse comida. Então, o que que Skinner ele fez? Ele pegou uma caixa que ele chamou esse estudo de caixa de Skinner, que basicamente ele pegou um rato, colocou dentro da caixa uma alavanca, colocou um sistema que toda vez que o rato pressionasse essa alavanca, ele recebia comida. Ele começou a perceber que toda vez que o rato percebia comida, chegasse e recebesse comida, ele ficava tranquilo, tal, de boa, tá, satisfeito. Mas depois ele resolveu, como ele era psicólogo, resolveu fazer outro teste. O que aconteceria se o rato pressionasse a alavanca e ele não conseguisse comida? Ele começou a observar que o rato ficava impaciente, sabe? O rato ele ficava pressionando a alavanca porque ele esperava receber aquela recompensa. E o tempo todo ele ficava insatisfeito, querendo aquela recompensa muito grande. E isso se aplica hoje nas redes sociais. Esse estudo foi realizado na década de, acho que foi 1930, lá na Universidade de Harvard, e hoje se aplica também justamente nas redes sociais, do que a gente hoje fica boa parte do tempo, a maior parte do tempo. Se você reparar, quando você, ou eu também, a gente está lá vendo o algoritmo, a gente abre o Instagram, cara, a gente tá lá navegando lá, tá vendo o Reels, aí vê aquele Reels lá de comida e tal. Só que quando a gente vai analisar bem, a gente percebe que a gente não consegue ficar poucos tempos na rede social, a gente não consegue. Por quê? Porque justamente o algoritmo ele foi projetado para que faça você passar mais tempo na rede social. Esse fator está baseado nesse estudo que eu falei para vocês, porque conforme você vai passando os vídeos lá, você olha ali, você fica impaciente, você quer aquela recompensa, você quer, você quer sentir aquele mesmo prazer. E tem uma coisa que é poderoso na rede social é que a recompensa ela é imprevisível, entendeu? Então, quando tem a imprevisibilidade, os vídeos, a tendência é a gente buscar cada vez mais ele, porque a imprevisibilidade de não saber o que, que vai acontecer faz com que tomemos essa ação de ir buscar, entendeu? Porque a gente não sabe, então a gente fica impaciente, querendo o próximo vídeo, querendo ver a próxima novidade, entendeu? Então o tempo todo a gente vive nesse ciclo, entendeu? A gente vive nesse ciclo de querer ficar tendo tanto tempo na rede social, entendeu? E cara, é, quando a gente analisa isso, a gente percebe que elas foram projetadas justamente para poder fazer você vender o seu tempo, entendeu? Pensa hoje quanto tempo você consegue ficar sem o celular, sabe? Quanto tempo a gente consegue ficar sem o celular? Qual foi a última vez que a gente foi para academia sem celular? Qual foi a última vez que a gente fez aquele treino maneiro sem precisar ficar escutando música, né? Porque, pô, mano, também às vezes a gente vai treinar aquela música lá né, da, dessa academia não é muito boa. Mas qual foi a última vez que a gente olhou e observou e falou, cara, hoje eu quero ficar presente, hoje eu quero ficar de boa,
Hoje vou tomar banho, não vou levar o celular para o banheiro, entendeu? Todo esse comportamento ele foi projetado porque quanto mais tempo você passa, eu passo na rede social, mais os anunciantes eles anunciam seus produtos para a gente. E é assim que a rede social ela se alimenta, entendeu? Mas como é que a gente pode fugir desse ciclo? Como é que a gente pode fugir desse hábito que é tão, sabe, é um hábito tão que prende bastante a gente? Porque a sensação que a gente tem é que a gente está vivendo uma realidade muito boa quando a gente olha o Instagram. Parece que a gente está vivendo a vida daquela pessoa, parece que a gente está experimentando aquilo. Só que na verdade é uma ilusão. A gente não está plantando nada, a gente só está analisando e está sendo um consumidor. Como é que a gente pode fugir desse hábito? Entendeu? Como é que a gente pode analisar? Tem um livro, eu vou inclusive deixar ele aqui, né? Que é o Hooked. Basicamente, esse livro ele te ensina. Existem dois livros, né? O primeiro é o livro que te ensina a como você utilizar a rede social para você conseguir fazer com que as pessoas queiram te ouvir. Ele te mostra como as empresas elas constroem produtos que fazem que sejam viciantes, entendeu? Mano, que susto. As empresas, ele basicamente ensina como as empresas fazem e criam produtos que são viciantes para o consumidor, entendeu? E o segundo livro é o Hooked também, só que esse já eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo, que ele te ensina como você escapar dessa armadilha para você conseguir ter mais foco, menos ansiedade e fazer com que você fuja desse reforço do hábito que é esse tempo que a gente fica no celular, entendeu? Então, basicamente, esses livros, ele vai te ensinar a quebrar esse ciclo e vai justamente com essa dica que eu vou te dar, que é você substituir. Cara, substitua pela leitura, entendeu? Substitua por algo mais real, sabe? Se possível, cara, eu comprei não, na verdade eu ganhei um Kindle do meu primo, né? E esse Kindle, cara, ele vai para onde eu vou, eu levo ele, entendeu? Para onde eu vou, eu levo ele. Por quê? Porque eu sempre gosto de ler, eu gosto de estudar, sou curioso, muito curioso. Eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, gosto de realmente estudar sobre isso, sobre o ser humano, entendeu? Eu gosto de realmente de entender, cara, como funciona a nossa mente, o que a gente pode fazer, entendeu? É, e quando a gente começa a trocar esse hábito, cara, a gente consegue ficar mais leve, entendeu? Aquele vício que a gente, às vezes, pode acreditar que não tem algo que possa ser substituído, é justamente isso, porque um vício, basicamente, é um super hábito, entendeu? É um super hábito que foi construído ao longo do tempo que hoje é um super hábito. Todo mundo tem. Até a pessoa que fuma é a pessoa que tem um super hábito, entendeu? Ela tem o hábito de fumar, entendeu? Então, toda vez que ela tá ansiosa, ela tem aquele gatilho, ela vai lá, tô ansioso, gatilho, pô, ansioso. Rotina, o que que faz quando tá ansioso? Compra o cigarro, fuma o cigarro, entendeu? A rotina e a recompensa, sensação de bem-estar, entendeu? Então, basicamente, é assim que funciona. E outra dica também, cara, que é muito maneiro, é você. Eu acredito nem que só dica ou pode ser até hobby também, cara, mas você usar a rede social pro bem, cara, para poder espalhar a sua mensagem, para você conseguir falar sobre coisas boas para as pessoas. Você pode não querer trabalhar com isso, mas eu acredito que hoje, com acesso à internet que a gente tem, mano, a gente pode estar hoje. Você pode ser invisível, mas de uma hora para outra, o seu vídeo pode explodir e você ter muita visibilidade, ter o teu conteúdo ele chegar para mais pessoas. Então pensa bem, cara, hoje quanto de conhecimento você tem que você poderia passar para as pessoas, sabe? Aquilo que você estudou bastante, pode ser nutrição, pode ser espalhar a palavra de Deus, pode ser uma mensagem que você tem no coração que você, cara,
eu acredito que o mundo poderia ser melhor, mano, se fosse dessa forma. Entendeu, cara? Às vezes a sua visão de vida pode ter pessoas que gostariam de ouvir aquilo que você tem, entendeu? Então hoje usar a rede social a favor para poder espalhar mensagem é uma coisa muito bom. Então, basicamente essas dicas, né, que eu queria trazer para vocês, né, e justamente esse estudo também que eu falei para vocês, olha, pensa bem, substitua, substitua a recompensa, substitua o hábito, troque um hábito por outro. Essa é a dica que eu queria trazer para vocês, cara, troque o hábito. Você tem hábito de só ficar no celular, cara, pegue um hábito de fazer um esporte, pegue o hábito de correr, pegue o hábito de ler bastante, entendeu? Então, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. Se você gosta desse trabalho aqui, desse conteúdo, cara, salva esse vídeo e deixa o like para poder ajudar, cara. Deixa o like para poder ajudar, que isso aqui fortalece muito com que esse vídeo chegue em mais pessoas. E também, de novo, vou deixar aqui na descrição os livros que eu recomendei para vocês. Vai ajudar vocês nesse processo. Tamo junto, abraço.